queria já passar para a nossa irmã Virgínia. Fique à vontade, o tempo é seu, né? Com muito carinho que a gente recebe ela, uma trabalhadora assídua, né, do movimento espírita. Então a gente recebe ela com muito carinho. Fique à vontade para trazer as considerações. Boa tarde a todos. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, né? Que essa nossa estada aqui, ela seja uma bênção nas nossas vidas, que todos nós encarnados e desencarnados possamos fazer bom uso desse tempo que a gente dedica, né, ao nosso culto a Deus, nosso Pai, né? É um momento onde a gente vai espairecer as ideias, pensar em outras coisas, né? E com isso a gente abre as janelas da nossa mente, do nosso coração, para receber coisas boas, receber energias positivas, né? Energias salutares. Então que a gente possa usar bem esse tempinho que a gente passa aqui dentro, né? O nosso objetivo hoje é falar alguma coisa a respeito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo mais longo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Mais especificamente, a felicidade não é desse mundo, que é uma mensagem que foi ditada pelo espírito François-Nicolas Madeleine, e ele vem fazer uma afirmação que talvez até as pessoas que possam estar iniciando na doutrina achem um pouco assustadora, né? Mas eu procuro a felicidade. Se ela não está aqui nesse mundo, onde que eu vou encontrar? Então, primeira coisa é a gente precisa saber que tipo de felicidade que a gente busca na nossa vida. Porque nessa lição do Evangelho mesmo, esse espírito que psicografou a mensagem, ele fala assim: você pode ser jovem, pode ser inteligente, pode ser bonito, pode ser rico e ainda assim não ser feliz. Por quê? Porque infelizmente nós procuramos na nossa vida material a felicidade material, que é ter coisas, fazer coisas, e isso não preenche a gente. Tanto é que a gente pode procurar aí uma pessoa bonita, rica, né, inteligente, e perguntar se ele é feliz, e ele vai dizer assim: ah, mas me falta isso, ah, mas eu queria ser assim, ah, mas eu gostaria de fazer isso e não posso, né? E isso daí é uma realidade. Então, primeira coisa, nós precisamos alinhar a nossa expectativa em relação à vida. Bom, Terra, nosso planeta é um mundo que está começando a passar por um processo de transição, mas até agora ele ainda é um mundo de provas e expiações. Se nós acreditamos que vivemos muitas vidas e ainda viveremos muitas mais, nós estamos aqui por um motivo. Se o mundo é de provas e expiações, então a gente deve estar nesse pacote. Por quê? Porque sendo Deus, nosso Pai, infinitamente justo, bom, a perfeição, Ele não poderia colocar a gente no lugar errado, né? A gente tinha que estar no céu e a gente veio para o inferno. Não. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, convivendo com as pessoas exatas que a gente precisa para se desenvolver, né? Nós viemos aqui à Terra com um compromisso. A gente tinha uma contabilidade, tem uma contabilidade lá no mundo espiritual, e lá tem as nossas contas a pagar e as nossas contas a receber. As contas a receber são as coisas boas que a gente já fez desde que a gente foi criado.
E elas não se perdem, elas ficam só juntando lá, rendendo. E as coisas ruins, elas têm uma seção especial. Por quê? Porque cada coisa boa que eu vou fazendo fica lá, rendendo, e cada coisa boa que eu fiz, ela anula uma coisa ruim que eu tinha feito. Então, o que é ruim em nós tende a desaparecer, acabar. E o que é bom fica. Tanto é que a espiritualidade fala: o bem que fazes é teu advogado sempre, porque não é esquecido, não é apagado, né? Bom, se nós estamos aqui, se nós temos um passado a reconhecer, a recuperar, não é por acaso que nós temos o nosso núcleo familiar, as pessoas que a gente conhece e pessoas problemáticas que às vezes a gente tem dificuldade de relacionar. É porque a gente tem uma facilidade de fazer espelhamento. Toda vez que eu vejo alguma coisa que eu não gostei, eu tenho aquele problema. Então eu tenho que trabalhar em mim para descobrir como é que funciona, qual é a engrenagem, qual que é o gatilho que dispara isso em mim e corrigir. Se eu convivo com uma pessoa difícil, a dificuldade daquela pessoa é a minha. Então, isso daí não é por acaso. As pessoas com quem a gente convive, elas vêm para nos dar pistas, nos dar rumos de ação. E a gente tem que prestar atenção, não querer ficar livre delas. A gente tem que observar direitinho e ir corrigindo aquilo na nossa conduta. Isso daí eu acho muito interessante. Bom, mas por que a felicidade não é desse mundo? Vamos pensar. Numa penitenciária, as pessoas que estão lá contra a vontade, porque se a gente é preso, a gente não está lá pela vontade própria, a gente está lá contra a vontade, né? Numa penitenciária a gente é feliz? E num hospital, a gente está lá doente, precisou de fazer uma cirurgia ou fazer um tratamento demorado, teve que internar, a gente é feliz? E numa escola, daquelas escolinhas de local mais problemático, né? Aquelas vilas mais no subúrbio, que precisam assim de ter mais disciplina, então tem aquelas escolas com os professores bravos, né, que toda hora põe os alunos lá para fazer recuperação, para fazer prova de novo. Será que os alunos lá estão gostando? Né? Pois é, a nossa terra é tudo isso. Ela é uma penitenciária, ela é um hospital, mas sobretudo ela é uma grande escola. E a gente vem aqui justamente para observar, escolher fazer ou certo ou errado de acordo com o nosso livre-arbítrio e fazer. Porque o importante é que a gente haja na nossa vida. O importante é que a gente não fique parado. Por quê? Das duas uma. Eu decido tomar uma atitude e aquela atitude foi errada, então eu já aprendi olha, esse caminho aqui eu não posso tomar, então eu posso fazer de outra maneira, tem outra oportunidade, né? Se a atitude foi boa, oba, promovida, vou passar para outro teste, porque a vida, nossa vida, ela é pródiga nisso. Toda vez que a gente dá conta de fazer um teste e ele dá certo, vem um teste mais difícil, vai aumentando o grau de dificuldade. É igualzinho os joguinhos de computador, né? A pessoa, para ficar lá no top do top, ela tem que passar por vários níveis. Nós também. Para a gente evoluir, para a gente crescer, a gente tem que ir aumentando o grau de dificuldade do trabalho, né? E aí a gente vai crescendo, né? A gente não pode querer que Deus, nosso Pai, venha tratar a gente como criancinha para a eternidade. Tudo Ele vai dar na mão, Ele vai mandar alguém aqui para ajudar a gente, vai dar uma coisinha certinha, facinha. Não. Há muitos milênios nós estamos aqui. O nosso planeta é um planetinha até que dá dificuldade para o mundo espiritual, porque no mundo espiritual tem planejamento e o planejamento dá certo. O nosso planeta, segundo dizem,
foi o único que precisou do Cristo planetário encarnar para vir chamar nossa atenção, falar, o caminho é por aqui que vocês têm que seguir, ó. Não precisa de ficar inventando firula. Vocês têm que fazer assim, tem que aprender a amar e tem que aprender a andar onde eu andei, viver como eu vivi, né? Não seria necessário Jesus vir aqui se nós tivéssemos o progresso material aliado ao progresso moral, aliado ao desenvolvimento de sentimentos e virtudes, né? Isso falta para a humanidade até hoje. É uma grande dificuldade para a humanidade se preocupar com o outro, com questões ambientais, com questões de respeito mútuo, com questões que envolvam coletividades. Nós ainda estamos mergulhados tão fundo no materialismo que a gente pensa assim, eu vou planejar a minha vida, eu preciso disso, os meus filhos têm que ter sucesso na vida, nós precisamos de ter casa assim, carro assim, temos que viajar, a gente só preocupa com coisas materiais. E aí como é que fica? Nosso corpo é efêmero. É pouco tempo demais você falar assim, eu vou ter uma vida de 100 anos. Vamos dizer que a vida seja de 100 anos. Uma vida beleza, com atividade, com mente boa, com família legal. Vou viver 100 anos. É muito tempo? Não, não é nada. Por quê? Porque nós estamos aqui e a gente vai viver para a eternidade. E nós ainda estamos mais perto da ignorância de quando nós somos criados do que do nosso destino final. Nós temos que parar para pensar e refletir que nós somos espíritos encarnados e que mais importante do que os problemas materiais que a gente venha a ter, ou não tenha, ou já teve, ou conseguiu resolver, ou não consegue resolver, isso é passageiro. O mais importante é o que nós vamos levar daqui quando voltarmos. Porque uma coisa é fato, todos nós vamos voltar. A nossa vida verdadeira é no mundo espiritual. E a gente vai chegar lá de mó banana? Não podemos fazer uma coisa dessa, né? Vamos pensar no tanto de amigo que reuniu para afiançar a nossa vinda aqui dessa vez. Vamos pensar o tanto de gente que pediu, olha, a fila estava comprida, mas não, passa o Zé lá, porque ele precisa encarnar, ele merece a oportunidade, eu garanto, eu vou ficar amparando ele, assistindo para que ele não erre de novo da mesma maneira, então deixa ele encarnar de novo e aí vai o Zé, encarna. Chega aqui, ele quer ser feliz. Ele quer ter uma boa vida material, ele quer ter a família perfeita, ele quer ter um trabalho perfeito, ele quer que tudo dê certo, ele só quer ter amigos, né? E aí ele encarna num lugar de ambiente hostil, uma família desequilibrada, ele não combina nem com os irmãos, nem com o restante da família, ele não consegue ter um trabalho digno, ele precisa de receber assistência de outras pessoas. Então, tudo na vida do Zé vem para testar o orgulho dele. E aí, como é que o Zé reage? O Zé, ele pode pensar assim, nossa, minha vida está muito difícil. Mas ele pode olhar para os que têm uma vida mais difícil do que a dele e querer fazer a diferença, falar assim, não, eu estou aqui nesse meio, eu vou melhorar tudo. Eu vou ajudar as pessoas, eu vou incentivar quem quiser produzir, eu vou incentivar os jovens para que eles não saiam da escola, eu vou incentivar o cuidado com os idosos, eu vou incentivar tudo que for bom. E aí, ele pode voltar para o mundo espiritual positivo. Como ele também pode ser um coitado que vive necessitado. Deus escolheu castigar justo ele com o sofrimento, é a pessoa mais sofredora da terra, ele não tem nada, ele não consegue nada, tudo dá errado, e aí ele não vai fazer nada de bom, nem para ele, nem para ninguém. E aí ele volta para o mundo espiritual, né?
Tudo na nossa vida é questão de escolha. Tudo. Todos os dias a gente tem que escolher se eu vou, se eu fico, se eu faço, se eu deixo de fazer. Mas eu tenho esse direito de escolher? Tenho, outorgado por Deus. Só que a minha escolha, ela tem um lado de vontade e o outro lado de responsabilidade. Tudo que eu quero e faço como eu quis, eu tenho que assumir a responsabilidade por aquela vontade. Se prejudicou, se atrapalhou, se desencaminhou, a responsabilidade é minha. E aí vai para minha ficha. Fez porque quis, depois vai vir receber uma dose de remédio amargo e vai achar que está sendo castigado, mas não é. Deus não castiga. Deus não fez lei nenhuma para castigar a gente. Jesus, ele chegou aqui anunciando que o mundo espiritual é uma festa de casamento, é um reinado onde tudo é fartura, tudo é paz, tudo é felicidade. Isso é conto da carochinha, história de criança? Não, não é. Está pronto, esperando a gente chegar lá. Quando é que a gente vai chegar lá? Quando a gente quiser. Agora, como que é? Quanto tempo mais a gente for esperando, enrolando, escolhendo as coisas trocadas, né? Querendo fazer da nossa vida importante só a vida material, a gente vai demorando. E quanto mais demora, mais difícil vai ficando, né? Porque a gente podia ter passado com os primeiros que foram trabalhar na vinha, quando o Senhor chamou, lá na primeira hora, que a gente já estava no mundo feliz. Legal, trabalhei, cumpri meu dever, fiz o que eu precisava fazer, caminhei com uma evolução. Mas não, eu resolvi ir para o campo, cuidar da minha fazenda, dos meus animais, resolvi ir para o shopping, né? Resolvi atrapalhar as pessoas que iam fazendo o chamamento para mim ir para a festa do casamento, né? Eu tomei a decisão, não vou seguir por esse caminho, agora não é meu tempo, não quero agora esse negócio de Deus na minha vida, esse negócio de religião é só coisa de fanático, né? Não! A hora que eu for experimentar de novo, seguir pelo caminho que Jesus falou para mim ir, vai estar difícil, vai estar cheio de pedra, vai já ter uns buracos, porque já passou muita gente na minha frente. Então a estrada já vai estar bastante complicada para me seguir, porque eu não fui na hora do chamado. Então, principalmente a gente precisa refletir. Questão 920 do Livro dos Espíritos. O homem pode gozar de completa felicidade na terra? E os Espíritos respondem, não. Porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então, vamos alinhar nosso desejo de felicidade. Quero ser feliz, quero. Então, eu vou construir a minha felicidade primeiro, ainda não construí. Eu vou trabalhar para ser feliz. Agora, nesse momento, não vai dar. Por quê? Eu posso ser uma pessoa equilibrada, justa, honrada, posso ajudar o próximo, posso fazer tudo que tiver de melhor para me fazer, mas mesmo assim, eu não vou ter a consciência tranquila 100%. Porque quando a gente tem débitos, tem sempre algum mosquitinho incomodando a gente. Pode estar tudo perfeito, mas vem aquela cobrançazinha lá no fundo da alma que atrapalha, né? Não é aquela questão de expectativa. Às vezes eu esperava chegar aqui e encontrar uma coisa, chego e encontro outra. Minha expectativa foi frustrada, né? A gente não pode viver com essa expectativa que eu vou ser feliz. Não, porque a gente ainda não está nesse patamar. A gente pode ter paz de espírito, a gente pode ter tranquilidade, a gente pode ter apoio, segurança, né? Mas tudo isso nos possibilita ter uma vida com mais regularidade, com mais facilidade.
não significa que a gente consiga ser feliz. Por quê? Vou falar, eu sou feliz, estou feliz agora. Se eu chego ali fora e vejo um animal abandonado, um animal atropelado, e eu falar que eu continuo sendo feliz, isso é hipocrisia, né? Se eu vir à esquina e vejo um idoso que vive sozinho, não tem assistência de família, ou se eu imagino que existem lares de idosos onde os filhos vivos depositam os pais para deixá-los lá sem atenção, eu não posso ter direito de falar que eu sou feliz, né? Então, sempre que a gente se deparar com um desses problemas no mundo, a gente tem que acordar para ver o que é que eu posso fazer para melhorar isso, né? Eu vou viver na minha bolhazinha de felicidade? Isso não é real, né? É por isso que o Espírito falou que a felicidade não é desse mundo, porque a gente, em sã consciência, quando a gente se depara com problemas sociais na nossa vista, não tem condição da gente ser feliz, porque a consciência da gente não pode deixar. Se deixar, tem problema com a gente, aí a gente tem que tratar, porque é sério, né? Não é natural, não é normal a gente falar que é feliz com a infelicidade ali, né? Pergunta 921. O que se pode entender por felicidade possível na Terra? A posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa é a nossa medida de felicidade possível na nossa Terra. Se a gente estiver com esses 3 pontos, a gente já está melhor do que a maioria da população. Que as pessoas que têm problemas reais na nossa Terra, né? As pessoas que têm problemas na mente, no coração, na vida em si, elas não conseguem ter consciência tranquila, não conseguem ter a posse do necessário, porque eles faltam equilíbrio, e muito menos ter fé no futuro, porque esses sofrimentos que a gente vê na Terra, eles não deixam a gente ter perspectiva. A gente começa a duvidar de tudo, duvidar de todos, que nada de bom vai acontecer, que nada vai mudar, que o mundo vai acabar mesmo, que o mundo está perdido, que ninguém presta, e aí a gente vai descambando para o negativismo, né? Então, é muito sério o equilíbrio que a gente precisa manter. E a pergunta 922, ela questiona: a felicidade é proporcional à posição social? Nunca foi. Porque a gente pode pegar pessoas aí podre de ricos. Pergunta se é feliz? Não. Porque eu não tenho família, ou eu não posso gozar a riqueza, eu não posso fazer o que eu quero, ou eu tenho outros tipos de problema, né? Tem pessoas que têm dinheiro, mas não podem comer porque tem uma doença que impede elas de ingerir o alimento. Tem dinheiro, mas não pode fazer uma viagem porque tem medo, tem síndrome do pânico, né? Então, tem muita coisa que são gatilhos que a gente ativa por causa do nosso desequilíbrio espiritual. E aí a gente volta a frisar: nós temos que prezar mais o que a gente vai fazer, que satisfação a gente vai dar no mundo espiritual quando a gente voltar, né? É uma coisa que a gente precisa apagar na doutrina espírita. É aquela questão de eu vou deixar para a próxima encarnação. Essa tá difícil, então na próxima Deus vai me dar outra. Vai, perfeito. Na próxima eu cuido disso. Errado, apaga, esquece. Por quê? Os problemas que nós viemos para resolver nessa encarnação são com as pessoas que estão junto conosco. Então a espiritualidade teve um trabalho lascado para nos reunir nessa vida material. E aí, uns de nós vão aproveitar a encarnação, outros não. Na próxima vez que nós conseguirmos encarnar, cada um vai estar numa posição totalmente diferente. E muito dificilmente eu consigo
consiga estar com aquele meu adversário específico para reabilitar minha relação com ele. Então, o momento é hoje, o momento é agora da gente resolver as nossas pendengas. A gente não pode jamais achar que vai deixar para a próxima, porque o grau de dificuldade vai ser muito maior, né? E vamos ver, qual que é o propósito da gente passar por tanta aflição aqui? Do Evangelho a gente tem uma frase: os sofrimentos devidos a causas anteriores são frequentemente uma expiação, mas também podem ser uma prova para testar nossa fé e resignação, né? Vamos pensar, Chico Xavier, será que ele estava aqui em prova ou em expiação? Foi uma criança que ficou sem mãe, novinho, né? Passou por muito sofrimento, muita peripécia até a vida adulta. Teve que tomar conta da família, porque ele que criou praticamente os irmãos, né? Mãe morreu, pai morreu, cuidar dos irmãos. Saúde ele nunca teve. Perder a visão, né? Viver com o maior sacrifício, porque ele nunca ganhou um tostão na doutrina espírita, né? Pode pensar assim, não, o cara é best-seller, vendeu milhões de exemplares de livro. Não, ele nunca ganhou um tostão com a doutrina, né? Ele ganhava uma coisa aqui, passava uma pessoa e já dava. Sempre foi assim, né? Nunca se beneficiou da doutrina. Teve dificuldade a vida toda. Teve um mandato mediúnico. Ele dedicou a vida dele, tanto é que Emmanuel falou para ele, não, agora você está desapropriado, né? Ele não viveu a vida dele, ele viveu a mediunidade dele. E a obra psicografada por ele, sem falar a obra prática, só a psicografia dele, ela rende estudos em faculdades do mundo inteiro, de tão profundo que é o ensinamento. Isso para um menino que foi criado, não recebeu educação em grandes centros, não teve grande vida confortável, como a gente peleja para dar para os nossos filhos nos dias de hoje, né? Ele nunca teve isso, né? Ele estava aqui em prova ou expiação? Olha a diferença. O Irmã Dulce, Madre Teresa, né? O Divaldo, olha aí, ele está internado novamente, 97 anos de dedicação, passou por peripécias mil na vida, né? Essas pessoas vêm mostrar pra gente que sofremos, todos nós aqui na Terra. Sofremos porque aqui não é um mundo feliz, um mundo ditoso. Por que não é? Porque Deus não quis? Deus criou esse mundo desse jeito? Não, porque nós não trabalhamos, não nos esforçamos o suficiente. A gente se preocupa com a vida material, esquece a vida espiritual, né? Sofremos todos nós, mas Ele manda sempre para a gente ter exemplos. Pessoas que estão aqui em missão, que falam assim, não, eu vou sofrer lá junto com eles, eu vou sofrer até mais do que eles, para eles verem que é possível, porque eles esqueceram que Jesus veio e exemplificou. Então a gente vai lá, de tempos em tempos Ele manda as pessoas para sofrer mais do que a gente, para mostrar que é possível, né? Para chamar a nossa atenção de que a gente está fazendo alguma coisa que não está para a direção correta. Precisamos mudar de rumo, né? Lutar mais, reclamar menos, valorizar mais as pequenas coisas, valorizar as pessoas que estão conosco, valorizar as diferenças, porque são as diferenças que nos enriquecem. Valorizar os momentos que a gente passa uns com os outros, porque são eles que nos propiciam construir bagagem espiritual. No Livro dos Espíritos
espíritos a pergunta: qual que é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Porque muita gente questiona isso. Será que a gente não pode evoluir no mundo espiritual mesmo? Lá já tem os benfeitores, a gente lembra de tudo, sabe o que a gente fez de errado e já arruma os problemas por lá mesmo? Não, não pode. Por quê? Lá na escala espírita, o degrau mais alto é espírito perfeito, espírito puro, né? Anjo. Até a gente chegar lá, é imposição de Deus que a gente encarne no mundo material. Nesses moldes, que a gente esquece o passado, esquece o que fez e fica só com sentimentos. Porque a consciência da gente, o coração, eles não erram. Eles são faróis seguros para a gente seguir, né? Por mais tranquilo que a gente ache que esteja, se a consciência está cobrando alguma coisa, a gente pode ir aprofundar naquilo para saber o que é que está faltando, porque ela nos cobra. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? Não. Pela fieira da ignorância. Porque Deus não criou ninguém, nem com exclusividade, com privilégio. Ele não criou anjos, como também não criou ninguém para ser demônio, para viver no mal, para sofrer. Não. Ele criou nós todos iguais, marco zero para todo mundo. Deu os mesmos direitos, os mesmos deveres. E aí, uns resolveram seguir reto, igual o Flash. Chegar lá na frente, virar espírito puro rápido. Outros são recalcitrantes. Fazem as encarnações ficar igual o novelo de linha quando o gato pega para brincar. Vira aquela maçaroca, né? Não vai para frente, não vai para trás, só atrapalha, só perturba, não quer saber de nada, né? Tem muitos assim. E outros ficam assim: eu não sei se eu vou, não sei, eu acho que não está na hora, vou esperar mais um pouco, não, vou demorar, vou deixar para a próxima. Vou esperar o Acabete for, eu vou com ela, né? A gente fica demais assim, reticente. Isso prejudica a gente demais, porque conforme eu falei, a gente tem duas hipóteses. Eu decido tomar uma atitude, eu posso errar e aprender que aquilo é errado e não fazer de novo, ou eu posso acertar. Então a gente não pode ser presa do medo. Não sei se vai dar certo, então não sei se eu não vou fazer porque eu estou com medo de dar errado. Não pode. A gente tem que andar. Todas as imposições que Jesus falava, categoricamente, levanta-te e anda. Vem e segue-me. Né? Era questão de atitude. Queira e venha. E nós vamos progredir junto, né? Ele falou que ia embora, ia deixar tudo preparado esperando a gente, mas que a gente tinha que caminhar para chegar lá. Está esperando até hoje, já tem 2000 anos. Está esperando. Agora, pergunta: como que eu posso buscar a felicidade relativa na nossa realidade? Como que eu posso buscar uma vida feliz na Terra? Aí a gente tem algumas dicas. A prática da caridade e do amor ao próximo são caminhos para a satisfação interior. A caridade, segundo Jesus, consiste em benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, se eu me decido me importar com o outro, se eu me decido enxergar o outro e fazer por ele o que estiver ao meu alcance de melhor, né? Não de pior, de melhor, eu estou cultivando uma vida mais feliz. Desapego aos bens materiais e às ilusões passageiras
compreendendo que a vida terrena é transitória, né? Isso aí a gente já falou bastante. Não significa que eu não possa ter casa, ter carro, ter isso, ter aquilo. Não. A questão é, eu sei viver sem? Se eu ficar sem tudo hoje, eu vou continuar sendo a mesma pessoa? É isso que eu tenho que pensar. A importância da fé e da confiança em Deus, lembrando que a verdadeira recompensa está na vida espiritual. E aí aqui ainda tem até uma palavra que é complicada, a questão de esperar recompensa, né? Porque a gente se coloca como criança espiritualmente, né? Eu vou fazer isso para Deus me ajudar, né? Eu vou, Deus, me resolve esse problema porque eu vou ser uma pessoa melhor. Deus, me ajuda porque eu vou ajudar as crianças abandonadas, né? Aí isso daí é a gente fazendo troca, fazendo barganha, né? Aí a gente está mostrando que é criança. Exercício do perdão e da humildade como formas de libertação e conquista da paz interior. Gente, essa questão de perdoar, quando todo mundo entender que a melhor coisa que a gente tem para fazer na vida é perdoar, é a coisa mais libertadora que tem, né? Aquela questão que tem, eu perdoo, mas não quero ver nunca mais. Eu perdoo, mas eu não vou esquecer. Gente, isso daí é pobreza de espírito. Porque não tem coisa melhor do que você liberar o outro e se liberar daquele encargo. Você está deixando de armazenar coisas para resolver depois. Você já está resolvendo na hora. É aquela pessoa que teve um acidente de carro, ela já faz um acordo ali na hora. Não, tudo bem, conserta o seu, eu conserto o meu e vamos embora, vamos tocar a vida para frente, né? Já tem outra pessoa que vou chamar a perícia. Eu quero que faça um exame para saber. Você que estava errado, você que cruzou o sinal, né? Tem pessoas que levam a vida assim, que é pôr tudo pingos nos is, quer chamar as últimas consequências. Isso não é vida. Isso é a gente estar fazendo uma prisão para si mesmo, porque a gente fica preso a esse rigorismo, né, aos ismos da vida, que só faz a gente ficar triste, com medo, aprisionado, e a gente não consegue viver. Reflexão: onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E Emmanuel diz: a felicidade real não se encontra nos bens perecíveis do mundo, mas na consciência tranquila e na certeza do dever cumprido. Então, a gente pode não ser feliz, mas a partir do momento que você tem paz de consciência para chegar à noite, deitar e conseguir dormir tranquilo, sem ter o medo, sem ter a preocupação, sem ter aquela ânsia de fazer alguma coisa que você fica vivendo no futuro ansiosamente, né? Se você consegue toda noite deitar e ter um sono tranquilo, isso já é um diferencial, já é um valor que você está conquistando por dentro. Porque tem muita gente hoje em dia que só dorme se tomar remédio para dormir. Isso é muito triste, né? André Luiz diz para nós: a felicidade não é uma dádiva externa, mas um reflexo da nossa própria alma em harmonia com as leis divinas. Então, essas dicas que a doutrina espírita nos traz, né? Quando a gente olha o livro, eu acho que é Céu e Inferno mesmo, que tem os depoimentos dos espíritos que desencarnaram e voltaram para trazer para Kardec informações de como eles estavam, e ele fez a comparação entre o que eles eram em vida e como eles ficaram desencarnados, né?
A gente tem essas informações. André Luiz, na série todinha dele, o que ele faz? Ele mostra as pessoas em vida e fora da vida. Então, a gente não é cego mais, a gente já tem esse esclarecimento de entender como é que eu estou levando a minha vida, como é que vai ser depois. Então, vamos parar para pensar, para refletir, sobretudo agir. Não pensar jamais em deixar para a próxima encarnação, porque a hora é agora, a oportunidade está aí, né? Nós somos merecedores de felicidade, sim, nós vamos ser felizes, mas cada um a seu tempo. Cada um de nós vai despertando para as verdades espirituais, para a imortalidade, né, para a sequência da vida, aos poucos. Então, que hoje possa ser um momento de despertamento, né, que a gente possa aproveitar que a gente está aí no início do ano, já passou 12 avos, mas vamos aproveitar esse restante ano para fazer diferença nas nossas vidas, né? Agradeço demais a atenção, o carinho de todos, agradeço a oportunidade e a espiritualidade amiga que aqui está conosco, e que Jesus nos abençoe. Obrigado, Virgínia.